Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, José Eustáquio Alves. Bom dia, Rocha. Bom dia. Bom dia, gente. Olha só, a gente grava esse programa, a gente sempre diz isso, né? Quando faz sentido, obviamente, explicar. Grava na sexta-feira de manhã, vai ao ar no domingo de manhã. Então, hoje, na sexta-feira à tarde, a Câmara vai se reunir para decidir se mantém preso ou não o deputado Daniel Silveira. Eu acho que vale a pena a gente discutir algumas coisas desse caso, alguns aspectos desse caso, né? Até porque eu acho que, uma vez decidido, tudo indica que a Câmara irá decidir por mantê-lo preso, uma vez decidido isso, o Daniel Silveira é uma figura irrelevante, a questão não é ele, né? A questão que representa todo esse caso, as decisões tomadas. Uma vez decidido ele manter preso, ele vai sumir manter na prisão dele, ele vai sumir do noticiário, porque ele vai ficar preso, vai ser processado pelo Supremo, a prisão vai demorar de 6 meses a 1 ano para que tenha sentença lá, talvez a Câmara casse, enfim, ele deixa de ser notícia. É um deputado de rabeira de votação, teve 32 mil votos, se eu não me engano foi o último a ser eleito na nominata lá do PSL do Rio, então é uma figura irrelevante, mas eu acho que tem aspectos relevantes dessa decisão e queria levantar a bola para o Rocha, né? Se faz sentido um ministro do Supremo Tribunal Federal, de ofício, mandar prender uma pessoa no Brasil, independente de ser deputado, das barbaridades que falou, porque, não estou dizendo assim, nós quatro aqui pessoalmente, podemos ser a favor da prisão, o cara é um louco, um débil mental, uma ameaça à democracia, não pode se tolerar os intolerantes, tudo isso, né, faz sentido, né? O que não significa que a gente não possa discutir a propriedade de um juiz. É um juiz supremo, mas um juiz pegar e dar uma canetada e dizer, esteja preso. Né? E aquele negócio do delegado do interior, esteja preso. Né? Isso faz sentido? Essa é a minha questão. Bom, nós adotamos no Brasil um modelo com bastante atraso, aliás, um modelo de democracia constitucional, a partir de 88, muito parecido com o que foi feito na Europa no pós-guerra, e também com várias coisas do constitucionalismo americano. Né? Então, nós saímos de um modelo, né, de um módulo positivista do direito. Quem estudou direito antes da Constituição de 88 sabe que não se falava em Constituição. A gente discutia o Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Tributário, Código Comercial, era o direito dos códigos. Né? Ninguém falava em Constituição porque a gente, a rigor, não tínhamos uma Constituição. Né? A partir de 88, o direito foi todo constitucionalizado. Né? E aquilo que não foi recepcionado pelo novo ordenamento constitucional foi descartado. Né? E aquilo que foi adaptado a essa nova cena em que você tem a Constituição no topo, certo? E tudo abaixo dela está iluminado e irradiado pelos seus princípios, né? Que é um módulo de direito principiológico. Então, você vai ter pouco apego àquela hermenêutica positivista de prisão à regra legal, ao texto, né? E vai ter aí um direito moldado em princípios. Né? E isso cria um problema enorme. Né? A gente sai do conforto de ter lá a regrinha escrita e o juiz aplica ela e fica preso naquilo e está tudo resolvido. Agora não. A Constituição, ela é um todo, certo? Quando você vai analisar a Constituição, pegando partes dela, ou normas, ou regras, ou princípios, e esquece dos outros, certo? Do todo, você corre o risco de cometer erro. Né? E o bate-boca essa semana é esse, entendeu? O Supremo olhou a Constituição como um todo. Qual que é o dever da Corte? Defender a democracia, ponto.
certo? Ela tem um dever de defender a democracia. Ela perdeu oportunidades primorosas de fazer isso antes, como, por exemplo, no tweet do general, tá, há 3 anos atrás, não tomou providência nenhuma, o general pressionou a corte aberta e escandalosamente, e não se tomou nenhuma providência quanto a isso, certo? Ficou todo mundo quieto, e, aliás, assim, parece claro que alguns ministros obedeceram a ordem do general, né? E fizeram o que fizeram com o presidente Lula. Passados 3 anos, o general publica um livro onde ele revela o que ele fez, né? E aí o ministro da corte resolve fazer uma notinha de repúdio. Essa coisa de nota de repúdio, que eu estou tomando uma ojeriza disso, entendeu? Uma notinha de repúdio. O que o general fez? Gozou, fez uma brincadeira, fez uma chacota. 3 anos depois, você vem reclamar, entendeu? E deixou a corte de saia justa, né? O ministro, a corte toda ficou, O cara falou que nós fomos pressionados, obedecemos ele, e agora? Aí entra essa figura periférica que eu concordo. Você acha que essa ação em cima do Daniel Silveira aí para desviar o assunto do general? Não, é para dar uma resposta para o general. Porque o general está lá numa cadeira que não consegue nem falar, certo? É uma pessoa fora ninguém consegue conversar direito com ele. É um homem doente, parece que até já encaminhado, né, para os braços do superior. Como é que você vai fazer? O que você faz com um cara desse? Certo? O Supremo não tem o que fazer. Aí aparece esse palhaço, faz uma live falando do livro do general, falando que o general esculhambou o Fachin, e ele, como se fosse general de 4 estrelas, resolve esculhambar o Supremo, o Fachin, e aí passou do ponto, cometeu um crime. É bom entender o seguinte, ali não tem nada de liberdade de expressão, certo? Nós nos habituamos, nesse período de 2014 para cá, com um tipo de gente que vai para a rede social e não exerce liberdade de expressão. Comete crime, certo? E isso se tornou frequente, e o Supremo resolveu, então, dar a resposta para o general. E pegou o cara, certo? Ele cometeu o crime, não tem nada de liberdade de expressão, certo? E a prisão em flagrante, Deixa eu só te perguntar uma coisa. O sujeito aí é um sujeito asqueroso e tal, mas ele é deputado. Uhum. Ele faz parte de um outro poder da República. Né? Uhum. Não teria sido mais correto a Câmara tomar uma iniciativa em relação a um dos seus membros? Olha só, deixa eu só adicionar uma coisa, Rocha. A gente está falando dos princípios da democracia, dessa visão mais principista da lei, do ordenamento jurídico, a Constituição acima das demais leis, mas também não existe algo aí meio não democrático na forma de prender, quer dizer, de novo, de ofício, um juiz, né, porque a Suprema Corte foi atacada. Eu pergunto se esse deputado tivesse falado as mesmas coisas de alguém que não fosse a Suprema Corte, não sei, né, sobre mesma coisa, se eu quisesse pegar na rua, vamos pegar na rua, eu fico imaginando dar uma surra no empresário tal. Não importa, né? Não precisa alguém com um cargo dentro do governo, um empresário importante, ou mesmo ele não iria mandar prender, dizendo que foi... Mas esse exemplo não serve, porque uma coisa é eu ameaçar dar uma surra no empresário, outra coisa é eu ameaçar a instituição. Só para concretizar, Rocha, eu estou até querendo ver como você concluiu o seu raciocínio. Só para concretizar um pouco o que o Alberto está falando, ele fez essa fala agressiva em relação ao prefeito de Niterói, há poucos dias antes. Então, só para tentar pegar um fato concreto para a sua resposta, digamos assim. Mas eu estava entendendo o que você estava falando, a ideia de agressão à instituição democrática. Uhum. O prefeito de Niterói podia ter feito o favor de representar criminalmente contra ele e pedir, né? Então, provavelmente não desce porque a prefeitura de Niterói não é o Supremo Tribunal Federal, certo? Ele não é, a prefeitura não é um alicerce da democracia brasileira. Mas certo? aí, o Supremo Rocha, veja só, a minha questão toda é você tratar desigualmente desiguais, que esse que eu acho que é o problema. Quando a gente pega a fala dele e a parte da fala que é considerada, né, que não está simplesmente utilizando a liberdade de expressão, mas está incitando um crime, né? Se isso é o crime, se isso é que justifica
a prisão dele, não importa contra quem ele esteja incitando o crime, ele tem que ser preso. Isso é que é tratamento igualitário. Essa é a minha visão. Se ele incita um crime contra você, contra a Luciana, contra o Taquinho, contra mim, contra o prefeito de Niterói, contra o Fachin, é o mesmo problema. É igual, porque eu estou dando um tratamento igualitário. Perfeito, mas não se é você se você representar, eu representar, se alguém fizer isso, a gente representar, o sujeito vai ter as reprimendas que a lei estabelece para ele, entendeu? Não vai ficar impune. Tá? O problema é que, quando um deputado com um mandato parlamentar, que pertence ao Congresso Nacional, faz isso, né? Sabe, ele comete o crime, a corte que está sendo agredida, ela não está defendendo o Gilmar Mendes, o Fachin, está defendendo a instituição democrática, certo? Assim, indo no extremo, né, essa brincadeira começou assim na Alemanha, certo? Começaram a deixar acontecer, e daqui a pouco foi. Né? Eu acho que a corte agiu dentro dos marcos legais, não tem nenhum absurdo na condução na decisão do Supremo Tribunal Federal, nenhum absurdo. Ela pode ser polêmica, mas absurda não é. Né? O deputado cometeu o crime, né? Foi preso em flagrante, e o flagrante aí decorre do fato de que ele fez o vídeo dele é recente, essa história de que não tem contemporaneidade não é verdadeira, porque ele fez o vídeo e a corte reagiu prontamente, então é isso. Agora, eu acho que a gente não deve se perder nas filigranas jurídicas. Quando começou esse bate-boca, eu olhei e falei, bom, isso aí, esse deputado é um sujeito irrelevante, não tem importância nenhuma, é uma bobagem, isso vai demorar uma semana e vai se resolver, né, porque ele realmente é insignificante. Mas depois, ver aquela imagem, aquela imagem do soldado carregando o burro nas costas, no campo de batalha. Por que ele carrega o burro nas costas? Para o burro não pisar na mina, é um terreno minado. Certo? Aí me vê a seguinte, o Bolsonaro não está carregando seus burros nas costas. Entendeu? Qual é o problema dessa fala dele aí, ingressando na seara de vocês, que é a seara mais política? Certo? Ele colocou o Bolsonaro no colo do Lira. Né? Porque o Bolsonaro teve que ficar quieto, não está falando nada, um negócio constrangedor. Um bolsonarista do fronte sendo trucidado, e o Bolsonaro quieto, não fala nada. Mandaram ele ficar quieto, ele está quieto, porque ele está no Arataca. O Lira agora vai fazer o quê? Vai levar o deputado para Via Crucis e vai pendurar na cruz, para dar uma resposta para esse bolsonarismo mais radical, mais beócio, que o Centrão não gosta, deve odiar esses caras, porque eles só atrapalham, só fazem confusão, só criam problema, certo? E o Lira agora vai dar puxar a descarga, né? E deixar esse excremento de autoritarismo embora. É o que ele tem que fazer mesmo, entendeu? Então, na política, aconteceu o quê? Vai ficar claro que quem manda lá no Congresso, na Câmara, é o Centrão e não o Bolsonaro. Tanto que ele não tem o que fazer para salvar um aliado dele. Eu acho que o deputado representa o general Vilas Boas, representa o Bolsonaro bolsonarista, ele representa a Bia Kicis, né? Eu acho que está sendo dado esta mensagem agora. Né? E acho assim, ele vai permanecer preso, eu acho que ele pode demorar um tempinho para sair da prisão, viu? Porque ele vai ser preso aí, essa prisão preventiva, temporária, enfim, você que é advogado sabe a diferença entre cada um aí, mas a PGR já o representou junto ao Supremo, e o Supremo pode, né, tocar todo o processo dele com uma certa rapidez e condená-lo à prisão por alguns anos. A situação dele é uma situação complicada, eu acho. Na minha visão, é uma situação complicada. Até porque, quando o Supremo tomar qualquer decisão acerca do que a PGR solicitou, vai considerar a possibilidade dele disputar a reeleição em 2022, que com a notoriedade que ele assumiu, ele poderia disputar a reeleição e ter mais votos, porque ele foi mal votado. Né? E a melhor maneira é jogá-lo no ostracismo, então ele ficar preso, perder direitos políticos, né? Justamente, e aí o recado terá sido claro para todas as Bias Kicis que existem na Câmara dos Deputados. Para mim, essa é a leitura política. O Rocha, mais uma pergunta só para o Rocha.
porque realmente eu não entendo. Por que esse deputado está sendo preso com tanta rapidez e a Flor de Lis, que eles falam que matou o marido, continua solta? Porque a Flor de Lis está acusada, né? Ela não foi condenada, vamos respeitar a presunção de inocência dela, né? Ela foi acusada, não foi presa em flagrante, né? Está respondendo o processo, certo? E ela não tentou matar o Supremo Tribunal Federal, ela tentou matar, se é que ela tentou matar o marido. É diferente, entendeu? Ele não, ele foi preso em flagrante, né? Isso é importante. O passo ousado que o STF deu, eu até ouvi um comentário de um jurista ilustre, dizendo que cabe, porque nós somos uma democracia muito jovem, Luciana, muito jovem, nós não temos 40 anos de democracia, de constitucionalismo, entendeu? Então, nós estamos ainda nos ajeitando. A gente tem que pensar nisso também, tá? E o Supremo tem um papel fundamental, porque esse jurista disse que não, cabe ao Supremo dizer e dizer como é que tem que ser. Bom, se cabe ao Supremo dizer como é que tem que ser, o Supremo vai dizer como é que tem que ser, e está dizendo, né? Decretou a prisão em flagrante e vai dizer que a partir de agora ele, Supremo, pode prender em flagrante quem fizesse isso contra ele, ou contra a Câmara, ou contra a Presidência da República, contra uma instituição da República, né? Eu creio que o Supremo jogou uma luz interessante, né? Nós vamos debater, discutir isso e tal, mas ele jogou uma luz interessante de proteção da democracia, certo? Eu acho interessante e gostei da posição da esquerda, que já anunciou que vai votar pela manutenção da prisão, né? A bancada de esquerda, que dá uns 130 deputados. Por quê? Eu acho que o Bolsonaro recuou no seu sonho de virar ditador, mas recuar não é renunciar, certo? Ele recuou, está aí nesse namoro com o Centrão, se ele se reeleger, ele pode muito bem voltar àquele módulo do sonho do ditador. Então, quanto mais as forças democráticas puderem liquidar essas coisas que tem no entorno do Bolsonaro que alimentam isso, muito melhor. Eu acho que já tem bastante tempo, né, que a definição entre a justiça e a política, o judiciário e a política, ela está pouco clara, né? Então, há muito tempo que a gente tem esse uso, e pelo o que o Rocha falou, existe um campo, né, do direito que permite essa interpretação, que abre um pouco o leque, né, da ideia do processo para a percepção da Constituição, ou seja, o que ele está falando é que o STF entendeu como uma afronta à democracia, e esse é um componente importante, e talvez tenha usado essa possibilidade para fazer um freio de arrumação, né? Ou seja, você tem desde o lançamento do livro em que o general comenta a respeito do Twitter, da prisão do ex-presidente Lula. Então, o STF se sentiu, de alguma maneira, numa situação desconfortável, né, como se ele não tivesse cumprido o seu papel, e foi uma oportunidade de freio de arrumação. Eu acho que o maior símbolo disso, o maior exemplo e possibilidade de ilustração foi com a votação unânime do STF. Né? Então, foi uma ideia de mostrar que o STF estava unido e estava querendo, de alguma maneira, rever uma situação anterior, ou seja, mostrar que agora eles estavam juntos, porque isso não foi uma coisa isolada, né? Foi em resposta a esse processo que começou desde o depoimento do general no livro. Se você entender o processo como um todo, a gente pode pensar em termos de um freio de arrumação e uma disputa no campo da democracia. O tempo é isso, ou seja, dar um recado que o STF está junto, e perceba o seguinte, que isso repercutiu na Câmara dos Deputados, porque, no primeiro momento, a Câmara dos Deputados estava pensando numa estratégia de reunião do Colégio de Líderes e tentar algo que pudesse ser um meio termo, né? Não necessariamente levar para a votação e levar nessa votação aceitar a prisão do deputado. A partir da união do STF, eles começaram a perceber que não valia a pena um enfrentamento do legislativo
contra o STF por um deputado que eles estão querendo chamar bastante atenção, que eles estão considerando como fora da curva, né? Então, como seja, é um caso que não representa a Câmara dos Deputados, e com isso eles fazem uma distinção entre uma ameaça normal à liberdade de expressão, uma interferência de poder, e um caso absolutamente fora da curva. Eu acho que essa narrativa é importante a gente prestar atenção nela. Eu acho que pela discussão aqui, para mim, pelo menos, ficou mais claro essas questões que o Rocha colocou, que o momento que o Daniel falou as coisas é o pior momento, porque hoje em dia o Centrão tem um papel muito grande, né, no país, e esse tipo de postura de enfrentar as instituições, vamos dizer assim, é uma postura pré-Centrão, né? E hoje em dia o acordo que existe é para evitar, vamos dizer assim, um confronto direto, né? Como o Roger falou. Então, o cara falou a coisa errada no momento errado, né? Parece que é isso. Acontece o seguinte, Eustáquio, ele também, o cara tem instinto de voto, né? Ele vê aquele eleitorado bolsonarista do Rio de Janeiro e diz, vou falar uma coisa aqui para... enfim, é isso, se comunicar com o eleitor dele e tentar, enfim, é uma coisa que ele vai plantando. Nós estamos em 2021, mas está mirando na eleição de 22, vou falar esses absurdos para captar o voto desse pessoal que está ficando... mas pelo visto ele vai perder os direitos políticos dele, então não vai conseguir nem se eleger. Ele devia ter continuado falando mal do prefeito de Niterói. Gente, mas ele teve algum sucesso nas redes sociais, hein? Ele aumentou o número de seguidores em mais de 30 mil. O objetivo dele. Exatamente. E bateu, alcançou pontuação no Twitter a questão dele livre, da campanha pela liberdade dele. Então, em termos das redes sociais, ele teve lá o seu sucesso, o seu momento de glória também. Isso só piora a vida dele, porque quanto mais ele crescer na rede social, mais a saliva vai aumentar na boca de quem quer o couro dele. Agora, olha só, a gente fica falando, muita gente diz, mas esse deputado é irrelevante, A questão não é o deputado ser irrelevante, é claro que ele é. A questão é o que envolve a fala dele. Né? Porque eu vi gente dizendo, não, vamos deixar de discutir a situação do deputado, vamos falar das coisas relevantes, que é a falta de vacina, o aumento da Petrobras. É relevante a discussão não pelo deputado, não pela quantidade de votos dele, mas porque aquilo simboliza. E o próprio deputado falou nesse contexto do general Vilas Boas, né? Uma defesa do general Vilas Boas. Então, na verdade, o deputado, a figura dele nesse momento, sintetiza as falas de Vilas Boas, as falas antidemocráticas de Bolsonaro. O Supremo está dizendo, olha, quem manda aqui somos nós, pelo menos no que tange a isso. Roberto, então, você aqui no início... Antes da gente começar a gravar, você estava citando um exemplo que eu queria até perguntar para o Rocha também, essa questão de liberdade de expressão, né? Porque parece que teve uma pessoa, o Alberto que me falou sobre isso, que repetiu uma frase do Voltaire. Lá no século XVIII, Voltaire falou que a gente só vai ter democracia, progresso, etc., o dia que o último tirano foi enforcado nas tripas do último padre, ou do último religioso, né? E aí parece que uma pessoa repetiu essa frase hoje e está sendo processada, pode ser presa, etc. Ou seja, o Voltaire, num período muito, muito mais autoritário, falou uma coisa e não aconteceu nada com ele. E hoje em dia você não pode repetir uma frase dessa. Como é que você vê essa questão? Eu acho o seguinte, olha... Quem foi o cara? É um cara da internet, não é isso? Não sei, eu não E ele está sendo processado por, sei lá, centenas de pastores, né? E o cara está pedindo ajuda para pagar custos. Isso é uma técnica que já foi utilizada anteriormente, que você, por exemplo, uma igreja evangélica toma uma decisão, a cúpula da igreja toma uma decisão de pegar o Taquinho, que falou um negócio lá numa live, e ajuiza ações contra o Taquinho em Manaus, Porto Alegre, Recife, no Brasil inteiro. Onde tem uma unidade da igreja, vai ter uma ação contra o Taquinho. Tá? Esse é um outro exemplo emblemático de como é que se trabalha isso, né?
a Constituição, se você olhar os princípios dela no conjunto, o que tem que acontecer nessa situação? Um juiz, em algum lugar, certo, dá uma decisão dizendo, eu avoco todos os processos para mim. Porque não tem cabimento o Tachinho ficar respondendo 300 processos, ninguém aguenta isso. Né? Nem a União Federal precisa ter uma pleia de advogados espalhados pelo Brasil inteiro para suportar. Imagina uma pessoa física. Então, avoca e concentra tudo num lugar só. Né? Ou paralisa todos onde estão e julga um, e naquele um resolve a questão toda. Mas isso é o quê? Isso são regras que vão sendo construídas no frigir, no balanço da carroça, da democracia. Né? Esse caso aí, certo? As igrejas resolveram processar o sujeito em todos os lugares. O que ele tem que fazer? Ele tem que recorrer a uma instância superior num desses processos e dizer, olha, está acontecendo isso, eu preciso mandar parar tudo, né, e julgar um só. Né, que aí eu fico concentrado nesse um e na hora que julgar esse, julga todos. Né? É o que chama de julgamento concentrado, que vai irradiar efeito para todas as outras causas com aquela semelhança. Isso tem, ao longo desses anos, depois de 88, nós fomos construindo recursos processuais que resolvem bem essa questão. Né? Agora, a liberdade de expressão, vamos lembrar assim, teve um cara no Rio Grande do Sul que escreveu um livro, uma ocasião, de apologia ao nazismo. Ele foi processado, tiraram o livro dele. Certo? É mais ou menos isso. Né? A pessoa ela pode falar o que ela quiser, certo? Só que ela vai responder pelo que ela fala. Né? Liberdade de expressão existe e as condutas criminosas estão tipificadas. Você tem que avaliar a hora que você vai para o crime e quando você está dando opinião. Ô, Rocha, hoje eu estou fazendo papel aqui de aluno chato e pergunta difícil para o professor. Né? Mas quando você falou essa questão, me lembrei de uma coisa, o seguinte, por exemplo, o marxismo, ele defende a ditadura do proletariado. Né? Ele fala que a democracia é mais perfeita, na sociedade sem classe, etc. Mas uma ditadura do proletariado é um ataque à nossa Constituição. Né? Então é o seguinte, se eu for repetir o que o Marx falou de ditadura do proletariado, eu posso ser preso imediatamente pelo Supremo? Creio que não, provavelmente você vai ser... você primeiro está... Como esse assunto do Voltaire, eu acho que isso é uma bobagem, isso vai ser arquivado, não tem importância nenhuma, né? Vamos combinar que isso não tem importância nenhuma, como se você dissesse, amanhã você defendendo um artigo, a ditadura do proletariado. Vai ser uma coisa démodé, né? Porque hoje, até depois da queda do Muro de Berlim, os comunistas que têm luzes na cabeça defendem que, para chegar no socialismo, você tem que necessariamente passar pelo capitalismo, né? Rocha, nem proletariado existe mais hoje, tal como existia mudou, na época que foi escrito, né? Então, se você for aplicar literalmente o que Marx escreveu, o que o Lenin escreveu, assim, é um problema no mundo de hoje, né? O Mao Tse Tung falou assim, a revolução não é um convite para jantar. Isso, exatamente. Aliás, é o seguinte, essa frase você pode adaptar essa frase nesse momento atual em relação ao Supremo, né? Certo? O Supremo está dizendo o quê? Vamos parar que isso aqui não é um convite não é uma escola de amigos, né? Você fez bobagem e vai responder. Eu acho que essa questão está bem encaminhada e tomara que a Câmara resolva nessa sexta-feira, às 5 horas, como tem que resolver, prolonga a prisão, mantém o cara preso, abre o processo para cassação, né, e encaminha ele para o vale da agonia, e vamos cuidar do que é principal, que é a pauta econômica. Então vamos falar dela. A Petrobras só faz aumentar o preço do combustível. Olha, na época que isso aconteceu, lá atrás, se eu não me engano, no final do governo Dilma, antes do impeachment, enfim, algum tempo atrás, não sei se foi no governo Temer, eu fiz uma breve pesquisa na internet sobre como funciona o aumento de combustível, o preço de combustível no mundo. E descobri o seguinte, eu não sei por que não se adota isso no Brasil.
tá? Descobri o seguinte: todo mundo usa o preço internacional do barril, todos os países usam, mas não tem aumentos ou reduções o tempo inteiro. Por quê? Todo país cria um imposto flexível no preço do combustível. Então, quando aumenta o preço do barril, aumenta o preço do combustível, portanto, aumenta, ele diminui o imposto, e aí o preço fica o mesmo. Quando diminui o preço do barril, ele aumenta o imposto, e o preço fica o mesmo. Então, é um imposto flexível que varia dia a dia, semana a semana, mês a mês. Eu não consigo entender por que no Brasil não se adota isto. Eu não consigo, juro, não dá para entender. Isso daí, o primeiro artigo que eu li, eu achei isso. Será que... Eu duvido que a Câmara não saiba que isso existe, que o Senado não saiba que isso existe. Não é possível. Você cria, e esse imposto funciona como um para-choque de aumento e redução de preço. Você mantém o preço, no longo prazo, o mesmo. Ora, você arrecada menos, porque o preço ficou mais alto do barril internacional. Ora, você arrecada mais, porque o preço caiu. E no longo prazo, arrecadar menos e mais compensa. Não consigo entender por que o Brasil não adota isso. Juro, não consigo entender. Roberto, agora, no Brasil tem uma outra questão fundamental, que não é só o preço do petróleo, é também a desvalorização cambial. Então, como o Brasil teve uma grande desvalorização cambial, principalmente no último ano, então, quando você junta esses dois efeitos, né, do aumento do preço internacional e da desvalorização cambial, esse aumento tem esse problema. E aí tem a ameaça da greve, quer dizer, o outro problema do Brasil, que é uma dependência, né, do transporte de caminhões, né, rodoviário, com diesel, com gasolina, etc. E aí essa dependência faz com que e cometendo vários erros em relação aos caminhoneiros, etc. Tal. Então, você cria uma situação explosiva, né? Aumento do preço internacional, desvalorização do real e ameaça dos caminhoneiros. Isso aí cria um problema sério. Eu vou colocar mais um problema aí nessa situação. Então, já temos a questão do aumento do preço do petróleo, a questão do desequilíbrio do câmbio, né, a dependência do petróleo, e eu colocaria também a dependência dos políticos em relação ao preço da energia. Isso não é pouca coisa, isso é capaz de desestabilizar bastante a aprovação de presidentes, né? Vamos lembrar o que aconteceu em 2014, 2015, depois da eleição da presidente Dilma em 2014, que o aumento do preço da energia, na ocasião era o preço da energia elétrica, não era do combustível, mas isso repercute muito na conta do brasileiro, né? Então, a questão do combustível aumenta a inflação, que aumenta o preço dos alimentos e tudo mais, e que numa situação em que o salário é curto, qualquer aumento é um grande aumento, e isso desestabiliza a aprovação presidencial. Ou seja, isso tem um peso político muito importante, não à toa o presidente está se apressando em falar de zerar imposto, né, reduzir por 2 meses, ou quiçá alguns de maneira mais contínua, né, sobre os impostos federais. Então, ou seja, de fato, é uma situação muito delicada. Ô, Luciano, bem lembrado, porque é o seguinte, toda vez que aumenta o preço de energia, né, principalmente o preço do petróleo, que nós somos muito dependentes, aumenta o preço de alimentos, né? E numa recessão que a gente está, com mais de 30 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas, né, sem renda, sem ainda auxílio emergencial, sem nada disso, o aumento do preço dos alimentos é uma bomba relógio, né? É só para lembrar que a Primavera Árabe, toda ela começou com o aumento do preço dos alimentos, né? E existem estudos internacionais mostrando o seguinte, que quando aumenta o preço dos alimentos, a chance de ter convulsões sociais é muito grande. Então, muito bem. Ô, Eustáquio, não foi só a Primavera Árabe, não. Isso não é algo falado. A Dilma, né, aqueles protestos de 2013, eles foram antecedidos, teve Copa das Confederações, que no meu entender foi crucial, mas ele foi antecedido por uma inflação de alimentos muito, muito alta, tá? Ninguém diz isso. Ela perdeu popularidade antes, eu tenho essas séries de dados, ela perdeu popularidade antes do início dos protestos, por conta do preço dos alimentos. E que ele sempre tem essa sazonalidade em maio, por ali. E do transporte coletivo.
Né? Também. Né? Me lembro que, na ocasião, até houve quem tomasse a iniciativa de propor à presidente que ela zerasse os impostos sobre a cadeia produtiva dos ônibus, né? Da indústria dos ônibus. A Dilma pediu o Haddad para adiar o aumento ele adiou. Ele adiou. Dos ônibus de São Paulo. Agora, e lembrar que o Chile também, aquelas manifestações do Chile, foi igual no Brasil, começou com 20 centavos do preço do metrô. O Eustáquio, e o Haddad adiou, e por que é dado o aumento em janeiro? Porque é mês de férias, né? E o Haddad deu aumento no mês que os estudantes estavam frequentando as escolas. Aí todos, é muito mais fácil você articular uma ação coletiva. Agora, essa coisa dos impostos, toda vez que o Bolsonaro fala no ICMS, sobre os combustíveis, você pode esquecer. Ele não vai conseguir mexer em nada do ICMS. Isso daí você esquece completamente, porque isso envolve todos os governadores. Isso aí é matéria dos governadores. Qualquer coisa que ele tente fazer vai ser inconstitucional. Ou ele busca consenso em relação a isso, ou então não tem conversa. Agora, os governadores estão aí numa dificuldade desgraçada de orçamento, ninguém vai abrir mão. Assim, não é minha praia, eu entendo muito pouco disso, mas eu sei que um princípio, certo, da economia é que você não abre mão de receita em crise. Isso não existe. Você está em crise, com problema orçamentário, vai abrir mão de receita? Né? Isso é maluquice isso. A Dilma foi trucidada pelo Congresso Nacional com as tal das pautas bomba, que ela queria acabar com a desoneração, não conseguia, e o Congresso ainda onerava mais, desonerava mais vários setores da economia. Ela queria recuperar a receita e não conseguia. Né? E o Bolsonaro vem com essa conversa para cima dos governadores, eles não vão entrar nessa. Não, mas agora ele fala do PIS e COFINS, né, que são tributos federais. De qualquer forma, é isso que vocês estão falando. Porque quando a gente tem uma situação de uma crise orçamentária tão grande, você desonerar impostos, né? E aí a gente fica parecendo que a equipe econômica e o Planalto não conversam muito, fica uma conversa meio de surdos, né? A gente não consegue entender muito bem para que lado vai. O que eu acho, eu queria até provocar, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro está cada dia mais inclinando por um afastamento dessa agenda liberal, de um afastamento mais contundente, assim. Se eu tiver que ter uma escolha, eu vou prosseguir esse caminho de uma política um pouco mais populista em termos econômicos do que do liberal, ainda que mantenha o Paulo Guedes, não sei, tenho essa impressão. Não, mas a questão é o seguinte, numa época de crise, né, que as receitas já estão caindo, não é que os caras não vão abrir mão, quer dizer, elas já estão caindo e você não pode abrir mão de uma coisa que já está caindo e sua renda já está caindo. Então, a solução tradicional é se mexer na política monetária e na política fiscal, né? Nós temos uma situação hoje no mundo que é excepcional, que é o seguinte, as taxas de juros estão muito baixas, inclusive no Brasil. Nunca no Brasil, a gente fala assim, nunca na história desse país, a gente teve uma taxa de juros tão baixa, como também é nos Estados Unidos, como que é na Europa, etc. Então, os juros já estão baixos, né? E aí o pessoal fala assim, bom, se os juros já estão baixos, então a maneira da gente combater essa recessão é aumentando os gastos fiscais. Tá? É o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Um pacote de 1,9 trilhões de dólares. É um PIB brasileiro que ele vai gastar só esse ano, fora o resto todo. Né? E isso, obviamente, aumenta a dívida. Né? Mas qual que é a lógica dessa questão? O Krugman, ele escreveu um artigo no blog dele essa semana, que está sendo muito citado. O que ele fala é o seguinte, como tem muita gente passando fome, muita gente desempregada, e a economia está atuando abaixo da capacidade produtiva, o único agente, quer dizer, quem falou isso foi Keynes, né? O Krugman está atualizando para a situação atual. A única solução é o governo gastar, e como ele não tem esse dinheiro, ele tem de se endividar para
para reativar a economia, e depois que a economia reativar, né, e conseguir ter um emprego, etc., e aí você recupera os impostos, né, mexe na política fiscal, etc., para você pagar essa dívida mais à frente. Né? A questão é essa. O problema é calibrar isso, quer dizer, quanto de dívida que pode, quanto que não pode. Então já tem muita gente criticando. O Financial Times fez um artigo essa semana sobre essa política do Biden de 1,9 trilhões, quase 2 trilhões de dólares, mostrando que é o seguinte, que essa política pode gerar inflação e aí pode gerar problemas mais na frente, né? Então, assim, discutindo o dia a dia da implementação da política. Aqui no Brasil, o pessoal fica falando que tem teto de gasto, etc., mas o Brasil também nunca gastou tanto. O déficit público ano passado foi 743 bilhões de reais, que é quase 10% do PIB, né? E tem que gastar mesmo, quer dizer, nessa questão no meio da recessão tem que gastar. Agora, aí eu acho que tem que entrar a qualidade do gasto, né? E principalmente fazer gasto com investimento. Por exemplo, para aumentar a produção de alimentos, por exemplo, eu insisto muito que para reativar a economia, você tem que investir em saneamento básico, porque é uma vergonha o Brasil ter 50% do esgoto não tratado. No Brasil, as pessoas jogarem esgoto no rio. Então, se você investe em saneamento básico, você está gerando emprego, você está resolvendo um problema ambiental e está resolvendo um problema de saúde, né? Então, assim, gastar em saneamento básico é fundamental. Mesmo que a gente paga essa dívida mais à frente. Agora, ao mesmo tempo, você tem que cortar gastos excessivos. Por exemplo, você ter 97% dos desembargadores ganhando acima do teto constitucional, isso é um absurdo, né? Você ter o Exército gastando bilhões com leite condensado, com chicletes, com picanha, etc., isso é um absurdo. Então, assim, não é simplesmente gastar, tem que gastar. Tem que gastar certo, com qualidade, no momento adequado, porque depois vai ter que pagar essa dívida mais na frente. A sua fala me lembrou um assunto importante, que agora o nosso Banco Central terá autonomia de fato, né? Eu vejo aí alguns segmentos, não todos, né, alguns segmentos da esquerda criticando isso, né, mas a gente tem que analisar não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, né? A literatura sobre o tema, a literatura mundial, não é fácil você fazer modelos estatísticos, econométricos sobre isso, mas a literatura mostra que os países, que a história econômica dos países antes e depois da autonomia do Banco Central foi diferente, tá? Depois da autonomia do Banco Central, no médio prazo, no longo prazo, os juros ficaram mais baixos nos países que adotaram isso. Então, é um fato, né? É um fato atestado, né, pela literatura. Se a gente pegar a experiência recente do Brasil, né, de Fernando Henrique para cá, eu não vou nem pegar Collor, mas de Fernando Henrique para cá, o único momento que o Banco Central teve menos autonomia, ou faltou autonomia, foi durante o governo Dilma, quando ela colocou um funcionário de carreira do banco para ser presidente, que foi o Alexandre Tombini. E que todo mundo se recorda, né, isso daí foi avisado para ela, não só por seus correligionários, pessoas próximas dela, mas centenas de artigos de jornais. Quando ela começou no primeiro mandato, os juros, o Banco Central, o Tombini, começou a baixar os juros, e todo mundo dizia, olha, isso aí está forçando a barra. Se o Banco Central tivesse independência, ele não baixaria os juros, né? E aquilo ali foi detectado como sendo uma interferência do Poder Executivo da Presidência da República no Banco Central. E a gente sabe como essa história terminou, né? O Tombini tendo que aumentar os juros para deter a inflação mais adiante, aumentar de uma maneira estúpida, né? Então, se a gente pegar... O que você está falando, Alberto, é o seguinte, é que qualquer político que usar a política monetária, né, juros, etc., de uma maneira demagógica, sem os fundamentos da economia, não vai funcionar. Agora, por exemplo, do Fernando Henrique, eu acho que principalmente o primeiro governo Fernando Henrique,
Eu acho um grande erro, o André Lara Rezende, que foi dos formuladores do Plano Real, ele já falou claramente sobre isso, que os juros altos, né, do primeiro governo Fernando Henrique destruiu o país. Aquilo ali, num momento assim, uma coisa é você aumentar os juros um mês, num momento, assim, você aumenta os juros. Agora, ficar 4 anos com juros elevados. E para que ele fez isso? Para poder atrair capital internacional, para poder valorizar o real, para poder dar uma impressão falsa, né, de que o poder aquisitivo estava alto e para ganhar a reeleição. Eustáquio, na época... Nesse pacote. Então, é o seguinte, o Fernando Henrique usou, né, a política monetária, né, para que a gente chama de populismo cambial. Então, isso foi, quer dizer, toda vez que isso acontecer, o caso da Dilma, o caso do Fernando Henrique, etc., nós vamos ter um desastre. Eustáquio, na época, você se recorda, o Mário Henrique Simons era vivo, ele escrevia artigos atacando isso e dizendo o seguinte, porque é o seguinte, você até poderia ter tido essa política, mas, por outro lado, o governo tinha que ter feito o dever de casa dele, que era o dever fiscal, que Fernando Henrique não fez. Ele só passou a fazer o dever de casa fiscal com quem? Com Armínio Fraga. Depois que a política monetária fracassou. Em relação a essa questão... Então, é o seguinte, é só para terminar, para o seguinte, se você dá independência do Banco Central e coloca um doido lá, nós estamos perdidos do mesmo jeito. Então, assim, o pessoal fica discutindo fórmula mágica, entendeu? Não, tem que ter, não tem que ter. Não, tem que ter uma política geral. Eu não sou totalmente... O Pablo Rezende falou isso atualmente, é irrelevante essa questão. Hoje em dia, é irrelevante se tem independência, se não tem independência, etc. Eu não sou... Hoje não é relevante. Hoje não é relevante porque é o Bolsonaro o presidente e é o Guedes o ministro da Economia, né? Mas pode ser relevante num governo de esquerda. Você pode ter um cara recusando a vontade das urnas, sentado lá no Banco Central e não deixando o governo trabalhar. Isso é um perigo, né? Quando se fala sobre essa questão do Banco Central, se usa muito isso que o Roberto falou, as estatísticas dos países do norte. Eu quero comparar com a estatística dos países da África, da América Latina, onde é que teve independência do Banco Central que mudou alguma coisa nesse hemisfério. Então, você falou um negócio agora que é importante lembrar o seguinte, que está acontecendo isso nos Estados Unidos, porque é o seguinte, a tradição dos Estados Unidos é o presidente indica o presidente do Banco Central para um mandato e o presidente seguinte reconduz esse presidente. O Trump não fez isso. O Trump tirou a Yellen do Banco Central e colocou um homem dele no Banco Central, né? Agora, nesse pacote do Biden, o interessante é isso, lá nos Estados Unidos, é que precisa de ter um presidente do Banco Central afinado com isso. E o cara indicado pelo Trump está trabalhando junto com o Biden. É o que o Alberto fala, as instituições estão funcionando ali nos Estados Unidos. Eustáquio, a Janet Yellen, que era a presidente do FED, agora é secretária do Tesouro do Biden. Né? E ela tem essa política de fiscal ativa, ela defende esse tipo de política. Mas o mercado gosta dela, então ela não é porra louca, não, ela é competente. Esse estoque dela, esse lastro de credibilidade dela é importante para esse aumento de gastos dos Estados Unidos. Olha aqui, a gente não pode deixar de falar, e caminhando aí para o final, da pandemia, né? Porque continua... Oi, Luciano. Deixa eu só falar um pouquinho da questão do Banco Central. É o seguinte, a gente só tem que distinguir autonomia de independência, né? O Banco Central do Brasil, o que foi aprovado foi a autonomia, né? Não a independência. Então, a política inflacionária do controle continua sob o controle do presidente, né? Só para clarear, porque assim, em alguns momentos a gente ficava meio indefinida a nossa discussão, só para deixar claro. É o Conselho Monetário Nacional, que tem assento ministro da Economia, enfim, presidente do Banco Central, mas ele é um voto só.
ele é quem define a meta de inflação a ser perseguida. É isso, né? Então, continua sendo algo debaixo do voto, não tem jeito. Eu acho que é isso que Mas assim, só para... Está corretíssima a observação e muito oportuna a Luciana, mas isso aí é o seguinte, é um degrauzinho. Com certeza. É um degrauzinho. O que eles querem é muito mais. Uhum. Vamos falar da pandemia? Da pandemia, Eustáquio, essa é uma bola que sempre você dá o pontapé inicial por razões óbvias, né? Porque você é o craque nisso aí. Não, é porque eu escrevo um artigo, né, para o pessoal que não sabe, no site Colabora, também sai todo domingo, eu escrevo no sábado à noite, durante o sábado, né, termino no sábado à noite, quando saem os últimos dados da semana, então eu vou acompanhando, e assim, o que me impressionou agora nas últimas 2 semanas, 3 semanas, é que a queda, está tendo uma queda muito consistente do número de casos no mundo, né? Ela estava uma média de 750 mil casos por dia e caiu para menos de 400. Caiu para 380 já, os últimos dados. Então, caiu pela metade. Isso em menos de um mês, o número de casos. E o número de mortes caiu também, mas não na mesma proporção, mas caiu uns 30%. Os Estados Unidos, por exemplo, é impressionante. Depois da saída do Trump e da entrada do Biden, e com todo esse discurso do Biden de usar máscara, álcool gel, distanciamento social, etc., e o avanço das vacinas, os Estados Unidos estava tendo 300 mil casos por dia e caiu para 70. Essa semana está em 70. Então, caiu 4 vezes. E as mortes estavam mais de 3 mil, caiu para 2 mil. Está muito alta ainda, mas a queda é muito expressiva. No Reino Unido, estava 60 mil casos, caiu para 10 mil casos, 12 mil, tá por aí. E o número de mortes também estava mais de 1.000, caiu para bem menos de 1.000. E assim por diante, né? Na maior parte desses países, principalmente da Europa e da América do Norte, caiu muito rapidamente. A América Latina não caiu, ela caiu só um pouquinho, né? E o Brasil, até o último artigo que eu escrevi, é o seguinte, que o Brasil está na contramão, né? Porque o número de casos até caiu, estava 54 mil a média, caiu para 45 mil a média. Mas o número de mortes, ele bateu o recorde no domingo passado, a média móvel de 7 dias, ela bateu o recorde, e hoje é dia que nós estamos gravando, é dia 19, né? É o 50º dia do ano, quer dizer, nós estamos no dia 50 do ano e 50 mil mortes. Então, assim, nós estamos com 1.000 mortes por dia agora em 2021. E só para lembrar que o Bolsonaro, no dia 10 de dezembro, ele falou que a pandemia estava no finalzinho, né? Então, assim, é muito preocupante essa situação que está acontecendo no Brasil. O México também está numa situação parecida com essa do Brasil, que está meio na contramão da tendência internacional. E a única salvação para esses países que já perderam o controle, né, sobre a transmissão comunitária do vírus, a única esperança é a vacina, né? Só para deixar claro o seguinte, tem países que não estão vacinando porque tem tempo para vacinar, por exemplo, a Nova Zelândia, Taiwan, Vietnã, Camboja, eles não precisam sair correndo com a vacinação porque eles controlaram o vírus. O Vietnã, durante toda a pandemia, ele teve 35 mortes só. O Brasil está indo para 250 mil. Nós vamos chegar essa semana agora com 250 mil. Então, eles não precisam correr na vacinação. Agora, países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, a gente precisa correr. E aí, a situação do Brasil está lamentável, né? Porque o que acontece? Essa semana, nós fizemos 1 mês da vacinação. A vacinação começou no dia 17 de janeiro, em São Paulo, e no dia 18 em outros locais. 1 mês depois, a gente tem praticamente 2,5% da população vacinada. Se a gente for nesse ritmo, a gente vai gastar 30 meses para vacinar 75% da população, né? Ou seja, a gente vai até 2023 para chegar na tal da imunidade de rebanho, né? E isso é inviável, porque isso paralisa a economia. Nós não tivemos carnaval
em 2021, nesse ritmo, não vamos ter carnaval em 2022, né? Então, é uma situação aí, não tem recuperação econômica. Então, ou o Brasil vai ter que arrumar um jeito de acelerar esse processo de vacinação. Ô, Eustáquio, eu não acho que o ritmo será esse. Não, eu também acho que vai melhorar. Enfim, eu entendo essa sua projeção de 30... Falando, se ficar nesse ritmo, vai demorar 30 meses. Agora, todo mundo torce que acelere esse processo. Agora, eu vivo até um caso familiar. Pô, minha mãe ia ser vacinada segunda-feira. Não vai mais, Rio de Janeiro, não tem vacina. Quer dizer, uma loucura isso, entendeu? Então, né, e aí ninguém entende direito. Quer dizer, o governo federal, a Anvisa, tem toda essa disputa em torno da vacina russa, que parece que o presidente da Anvisa encasquetou com isso, foi aprovado lá a lei para passar por cima do presidente da Anvisa e Bolsonaro até agora não sancionou. Quer dizer, tudo muito difícil no país, né? Agora, Eustáquio, me diga uma coisa só, vou fazer uma pergunta só. Essa queda de níveis de contágio nesses países que você citou, tem relação com a vacina mesmo, como está sendo dito? Não, a queda, por exemplo, é muito claro nos Estados Unidos que a mudança do governo acelerou a queda, né? Quer dizer, foi o topo da pandemia foi na passagem do governo Trump para a passagem do governo Biden. E aí é o seguinte, o Biden fez todo um discurso de priorizar o combate à pandemia, de apoiar o isolamento social, de usar máscara, de usar álcool gel, etc. Tal. Então, isso aí teve um papel muito grande nos Estados Unidos, né? Porque a vacinação nos Estados Unidos ela está em 15%. Está lenta também, né? O Israel, eu não falei aqui, né? Mas quem está mais avançado é Israel, que tem 9 milhões de habitantes, e porque Gibraltar. Gibraltar é uma possessão inglesa, né? 35 mil habitantes, e que está tendo uma taxa de mortalidade muito alta. Então, o que o Reino Unido fez? Eles mandaram 35 mil vacinas para Gibraltar. Então, Gibraltar já vacinou 80% da população. É interessante, tanto Israel como Gibraltar, para a gente ver o efeito, né? Então, quando chegar 80%, 90%, chegou na imunidade de rebanho, vai cair a zero? Não vai cair? Tem as novas cepas, né? Como é que trabalha com essa questão? Então, isso não está claro ainda. São Paulo está fazendo um experimento interessante, né? Que é Serra, né? Como é que chama, Roberto? A cidade Serrinha, né? Serrinha, pegou toda a cidade e vacinou. Ele vai vacinar toda a cidade para fazer esse experimento, entendeu? Qual que é o papel da vacinação, né? Se ela interrompe a transmissão ou não, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a vacinação já tem um peso, por exemplo, Israel está caindo muito, o número de casos e morte, mas não é só a vacinação, precisa de outras medidas junto. Eustáquio, você que gosta desses casos, quando foi anunciada a cidade escolhida para fazer esse experimento do Butantan, não sei se você acompanhou, mas muita gente procurou se mudar para a cidade. Porque todos os habitantes, e aí houve uma corrida para hotéis, mas acontece o seguinte, a população moradora de lá já estava cadastrada, então essa turma não conseguiu. É claro que sempre um ou outro vai conseguir. Agora, olha só, deixa eu só contar um episódio, né? Eu estava lendo aqui um livro muito interessante, né? O Esplêndido e o Vil, sobre o primeiro ano do governo Churchill, um livro não ficcional, tudo baseado em realidade, mas escrito pelo Eric Lesson, né, que é meio um jornalista, então é escrito de uma maneira literária, né, e a gente fica vendo essa coisa do Covid, né, do país, as pessoas se reunindo na praia, fazendo aglomerações. Pois bem, ele narra o dia a dia de Londres, né, os bombardeios. Londres foi muito bombardeada e sabia-se, né, tinha as sirenes em toda a cidade, e os bombardeios eram mais frequentes à noite, em noites de lua cheia, com céu limpo. As pessoas continuavam em pleno bombardeio, com as sirenes tocando, nas baladas, na época. Iam lá para clubes de jazz, iam dançar. Teve lá, na época ainda tinha o baile das debutantes, ele mostra isso, que acontecia num hotel, a cidade sendo bombardeada e o baile rolando. E a casa de espetáculos na frente.
Cara, isso a gente acha que essas coisas só acontecem no Brasil e só acontecem na pandemia. Eu acho até mais escandaloso no esforço de guerra, que tinha racionamento, cupons de alimentação, sirenes tocando, a cidade sendo bombardeada e as pessoas na balada. Isso eu acho que é até mais chocante. Mas é o seguinte, Alberto, de fato eu concordo que isso escandaliza mais a nossa situação, porque esses movimentos, essa atividade toda em Londres, ela era organizada disciplinadamente e estimulada pelo Estado, para que as pessoas levantassem o moral, né, entendessem que estavam indo para a batalha, para a guerra, porque se todo mundo fica em casa e se recolhe, os níveis de depressão impostos pelos bombardeios ia ser absurdo. Rocha, mas e as sirenes? Era noite de sirene, entendeu? Era noite de sirene. Você poderia fazer isso nas noites em que não tocava sirene, mas a noite tocando a sirene, inclusive tem um caso que é narrado no livro, das pessoas na balada lá, cai uma bomba dentro do local. O cara que estava cantando teve a cabeça decepada. Impressionante isso. Quer dizer, eu só estou mostrando que isso é algo que acontece, sempre aconteceu. Não, mas você está falando um negócio, Alberto, que é o seguinte, esse negócio da pandemia, é uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte, quando você pega os países ocidentais, Europa, Estados Unidos e América Latina, principalmente, o nível de impacto da pandemia é 10, 20, 30 vezes maior do que dos países orientais, né? Não só China, tal, mas Tailândia, etc. Então, assim, essa cultura individualista ocidental, eu acho que a gente pode estudar um pouquinho mais isso, mas ela explica um pouco essa questão. Eu tenho uma amiga lá do Vietnã, que eu entrevistei ela sobre a pandemia, é o seguinte, quando começou a pandemia na China, em janeiro do ano passado, né, o Vietnã fechou todas as fronteiras e começou a rastrear todo mundo que entrava no país. E ela me falou assim, que claramente, se alguém fosse para a rede social e falasse alguma fake news, alguma coisa desse tipo, o governo ia lá, prendia a pessoa, fazia a pessoa refazer os postos dela e todo mundo tinha de seguir uma cartilha. Quer dizer, agora, lá é de uma maneira mais autoritária, mas na Nova Zelândia foi feito de uma maneira democrática. Então é o seguinte, quando você tem o poder público e a sociedade civil unida num objetivo, você consegue vencer a pandemia. Pessoal, e o problema dessas sociedades ocidentais que estão muito divididas, Estados Unidos, Europa, América Latina, etc., é que você não consegue essa união. Nosso tempo aqui mais do que estourou, hein? Um abraço aí, bom dia a todos. Bom dia, Rocha, bom dia, Luciana, bom dia, Eustáquio. Até mais. Bom dia, gente.